Recentemente eu visitei esse paraíso e eu me deparei com algo extraordinário. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Inclusive, é surpreendente como ninguém falou sobre isso aqui antes. O que eu tenho para compartilhar para vocês é muito sério e muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. Mas para mergulharmos de fato nessa história, precisamos primeiro entender o porquê esse paraíso, o Havaí, pertence aos Estados Unidos, mesmo estando tão distante. Bom, a verdade é que há um tempo atrás o Havaí era apenas um arquipélago no meio do oceano, longe de tudo por um tempão. Até que esses caras aí apareceram. Acontece que no século XVII e no século XVIII, muitos europeus e os americanos começaram a escutar sobre esse paraíso no meio do oceano, e resolveram visitar. E com o tempo, quem começou a visitar com mais frequência foram os americanos, que chegaram lá querendo falar sobre Jesus. O que é bom. Os havaianos até que curtiram esses visitantes. O explorador britânico até deu uma bandeira britânica de presente para o rei havaiano, e ele gostou tanto que o Havaí meio que incorporou a bandeira britânica na bandeira deles. Tava rolando uma amizade legal e tal, os missionários americanos que se instalaram na ilha acabaram tendo filhos e netos por lá. E do nada, esses caras não estavam só querendo falar de Jesus, mas também de negócios e açúcar. Bom, com o tempo eles foram ficando cada vez mais interessados em açúcar, em aumentar o negócio, e aí começaram a pensar que poderiam governar melhor essas ilhas do que o povo local. E aí começou o problema. Mesmo eles fazendo muito dinheiro, aumentando os negócios, eles não tinham tanto poder assim. Até o ano de 1893, quando tudo começou a mudar. Os americanos açucareiros de Jesus começaram a ficar muito ricos e controlar praticamente a economia do Havaí. Sabe aqueles missionários que vieram lá atrás para converter os indígenas para a sua religião? Então, agora eles tinham bisnetos que se pareciam mais ou menos com isso aqui. Estava formado um exército de milícia de cidadãos brancos do Havaí, descendentes dos missionários que agora estavam fissurados em tirar o governo da frente, assim eles poderiam tomar conta daquelas terras sozinhos para favorecer o seu negócio de açúcar. Antes de continuarmos com a nossa história, eu preciso compartilhar com vocês o quão emocionante foi fazer essa viagem com a minha esposa e a família dela para a ilha de Maui, no Havaí. Já começa que a magia desse lugar é incrível. Assim que chegamos, já ficamos maravilhados com o número de árvores cheias de frutos espalhados pela ilha. Havia árvores que eu nunca tinha visto antes, como a incrível árvore arco-íris, que produz um fruto bem diferente. A vegetação aqui é tão verde que parece que brilha, contrastando lindamente com o céu azul e as majestosas montanhas e vulcões ao fundo. Surreal! E uma coisa muito legal sobre o Havaí é que não há predadores naturais, tornando-se um lugar perfeito para viver em paz na natureza. O animal mais perigoso daqui é o porco selvagem, que não é nada assustador. É muito fácil se apaixonar por esse lugar especial, e isso é o motivo que tanta gente vem para cá. E quem vem não quer ir embora de jeito nenhum. Mas agora precisamos continuar na história para entender como que os Estados Unidos hoje toma conta desse lugar tão desejado por muitos. Ok, de volta à história. Mas lembre-se, o pessoal do açúcar, apesar de terem nascido no Havaí e se considerarem havaianos, a lealdade deles era mesmo para o país dos seus ancestrais, os Estados Unidos. Então essa galera do açúcar, junto com essa milícia de brancos locais e políticos aliados, estavam prontos para um completo golpe de estado no governo do Havaí. Mas espera aí que não ia ser tão fácil assim. Na época, o Havaí era liderado por uma rainha, chamada Liliuokalani. Mas tinha um porém. A galera do golpe era meio que a minoria, então seria extremamente difícil tomar aquele lugar apenas com aquele apoio. Pra sorte deles, eles tinham ajuda. E contaram com o embaixador americano no Havaí. O cara deu um jeito de mandar um navio militar com tropas que vieram lá dos Estados Unidos, chegando na costa de Oahu. Até então, era tipo uma briga local entre os havaianos e os descendentes dos missionários. Mas a partir que os Estados Unidos resolveu entrar na jogada, aí virou um golpe militar, patrocinado por uma grande potência estrangeira. Um pecado crucial nas relações internacionais, mas mesmo assim o poder dali foi trocado. A rainha teve que ceder o seu poder e colocar um cara como o novo líder da nova república do Havaí. O nome dele era Sanford Dahl. E após esse cara assumir, os locais havaianos até que lutaram, mas de forma passiva, através de protesto. Até rolou que todos os adultos da ilha assinassem uma petição condenando o golpe. E já lá em Washington DC, começou o debate: o que fazer com o Havaí? Agora que tem um monte de descendentes de americanos que se tornaram os guerreiros do açúcar, tiraram a rainha e agora estavam querendo a todo custo que o Havaí fosse anexado aos Estados Unidos. Por outro lado,
A rainha já estava brava, pé da vida, mandou várias cartas exigindo que ela voltasse ao poder, mas os Estados Unidos estava indeciso do que fazer. Até o ano de 1898, quando o novo presidente, rodeado por líderes que eram obcecados pela expansão dos Estados Unidos, selou o destino do Havaí. Pela manhã de um dia de verão daquele ano, tropas americanas chegaram na costa do Havaí. A bandeira do Havaí foi retirada e a bandeira dos Estados Unidos se levantou. O Havaí agora era uma posse oficial dos Estados Unidos da América. Após o golpe de estado, aconteceu algo muito sério que meio que a história tenta esconder para não ficar tão feio assim. O meu objetivo aqui é ser o mais verdadeiro possível em relação à história. Eu sei que muitas pessoas têm opinião negativa sobre os Estados Unidos, que se metem em coisa que não deve, mas eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês, pessoal, que a conduta do mundo está sempre evoluindo. O mundo não é o mesmo, a sociedade não é a mesma de 100 anos atrás. O golpe de estado no Havaí nem se compara com o golpe de estado que aconteceu no Brasil, que até hoje a gente não se recuperou. Só que no Havaí as coisas começaram a ficar cada vez mais sérias. E agora, devido à galera do açúcar, essas ilhas foram tiradas do seu povo e entregues nas mãos de uma superpotência em crescimento. Mas roubar a terra é uma coisa, o verdadeiro roubo é o que acontece depois. A esse ponto, o Havaí era apenas mais um dos territórios dos Estados Unidos, e não um estado. Mas mesmo assim deram início a uma grande e profunda destruição no estilo de vida havaiano. A língua do Havaí tinha sido banida nas escolas e as empresas e negócios foram direcionados por lei a utilizar o inglês. Os Estados Unidos começou a desenvolver terras e lugares sagrados, a história começou a ficar inacessível porque estava apenas documentado na língua do Havaí, no qual já estava começando a morrer. Em 1959, o Havaí se tornou o 50º estado da União e rapidamente o lugar que nós conhecemos hoje. Uma das experiências mais incríveis dessa viagem foi pescar em alto mar. Rodeado por baleias e natureza, foi surreal. Quando navegávamos até uma área onde se encontravam os melhores peixes, avistamos a ilha de Niihau, a ilha proibida, um lugar onde somente os nativos são bem-vindos e dinheiro não existe. Ninguém pode visitá-la ao menos que seja convidado por um local, já que a ilha é privada e tem sido crucial para preservar a língua havaiana e os costumes que estavam se perdendo após o golpe. Mas apesar do golpe e dessa triste apropriação de terra, hoje o Havaí se tornou parte de uma grande potência mundial. E lá em 1993, o Havaí já era um estado super próspero dos Estados Unidos. E naquele ano, o presidente Bill Clinton apresentou um pedido de desculpas pelo golpe logo no centenário do golpe de estado. Mas todo esse espírito de resistência pacífica que levaram às petições e protestos que persistiram mesmo após a aquisição dos Estados Unidos ajudou a manter as origens do Havaí. A língua havaiana foi delicadamente preservada através de um esforço meticuloso e hoje há imersão total nas escolas públicas no Havaí. A verdade é que as tradições havaianas permanecerão vivas para sempre e isso não vai mudar. Viajar para o Havaí foi como a realização de um sonho. Esse lugar é um paraíso na terra, onde a comida natural e fresca é tão abundante quanto a exuberância da natureza que rodeia esse lugar. Com a minha família do lado, cada momento se tornou ainda mais especial. Desde a minha primeira vez em um resort até os simples prazeres de dirigir pelas estradas da ilha. Cada rua, cada esquina era uma nova descoberta de cultura e beleza. No entanto, uma pergunta persistente ecoava em minha mente. Como seria o Havaí hoje se não tivesse sido colonizado por uma grande potência mundial? A reflexão sobre a história dessa ilha magnífica só intensificou a minha conexão com ela. O Havaí é muito mais do que me disseram. Sua energia é palpável, a sua beleza é avassaladora. E partir foi como deixar um pedaço do meu coração para trás. Mal posso esperar para voltar, para criar novas memórias e me envolver ainda mais nessa magia desse lugar. Obrigado, Havaí, te vejo em breve.